Olá a todos, sou Luiz Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Claritas, e vim aqui para falar sobre o fundo Renda Fixa Crédito Privado no mês de julho. Então, o fundo Claritas Renda Fixa Crédito Privado no mês de julho fechou com uma performance de 1,13%, equivalente a 109,5% do CDI, totalizando aí no ano uma rentabilidade de 7,31%, equivalente a 112,5% do CDI. Então, o mês de julho aí teve, mais uma vez, né, teve uma performance positiva para os ativos de crédito, tá? Ligeiramente um pouco menos positiva, tá, do que a gente teve ao longo dos meses do ano, mas ainda assim uma performance muito boa. E o que justifica aí a gente não ter tido uma performance tão boa, né, quanto no mês passado, né, no mês retrasado, no mês de junho, e eventualmente tem alguns outros meses, foi a questão dos ganhos de capital, tá? Então, quando a gente vai olhar a performance no mês de julho, o principal vetor aí que explica a boa performance do fundo foi o carrego dos papéis, tá? Então a gente não teve nenhum fechamento de spread relevante, tá? Assim, de maneira generalizada, a gente não capturou ganhos de capital, tá? Na verdade, na margem até um movimento pequeno de correção que fez aí com que até essa linha, né, de ganho de capital tivesse bem marginal, mas marginalmente fosse negativa, tá? Então, a gente observou aí no mês de julho um mercado com os spreads aí mais ou menos de lado, tá? Com algumas correções, tá? Principalmente quando a gente vai olhar aí para alguns papéis mais longos que vinham com taxas muito fechadas, né? Que tinham performado muito bem no começo do ano. Esses papéis têm uma correção. São papéis que a gente não tem muito em carteira aqui, então assim a gente não surfou muito esse movimento no início do ano, e agora também a gente acabou não sendo muito prejudicado por esse movimento de correção, mas são papéis que a gente acha saudável, né, ter esse movimento, porque de fato eles vinham com um nível de prêmio que parecia um pouco fechado demais, assim. Então a gente vem comentando isso ao longo dos últimos meses, né? A gente vê essa diferenciação entre os papéis, entre setores, né? E principalmente entre papéis aí, alguns papéis que enfim, estavam sendo muito demandados, né? Que são papéis com do menor nível de risco possível, né? Que vinham pagando um prêmio muito pequeno. A gente vinha evitando um pouco isso por achar que esse prêmio não estava enfim, mais ajustado, e a gente tá vendo, né, tá observando um pequeno movimento de correção desses papéis, e fazendo com que, né, olhando a carteira como um todo, a gente não tivesse aí ganhos vindos de fechamento do spread. Então, basicamente, a performance no mês é fruto do carregamento da carteira e, assim, acaba sendo, de qualquer jeito, uma performance boa, uma performance positiva, por aquilo que a gente sempre comenta, né? Assim, o nível de carregamento dos ativos, né? O spread médio da nossa carteira está num nível bastante interessante. E aí, quando a gente olha, né, para o fundamento aqui, né, uma coisa que a gente sempre gosta de olhar, a gente continua bastante otimista, tá? Então as empresas têm continuado a mostrar um bom resultado, assim, apesar do cenário macro desafiador, né, de enfim, do ambiente de alta de juros e um ambiente inflacionário. A gente continua vendo as empresas mostrando, né, boas margens e níveis de alavancagem baixos. E quando a gente vai olhar para o setor, né, acho que a gente sempre comenta aqui, né, dos setores de construção civil, setor de varejo, que são setores que trazem um pouco mais de preocupação dado esse cenário macro. A gente vê que talvez aí o pior momento tenha ficado para trás. Então a gente já começa a ver nesses setores alguns indícios de recuperação nos próximos trimestres, de recuperação das margens, de recuperação de rentabilidade. Então, assim, a gente fica mais tranquilo, porque mesmo essas empresas, elas vinham com uma saúde financeira muito boa,
mesmo nesse momento mais difícil, né, de rentabilidade, elas conseguiram manter uma saúde financeira boa. Quando a gente vê, né, esse movimento de rentabilidade retomando para esses setores também, a gente acaba ficando mais tranquilo aqui, porque o fundamento aí segue em território positivo. Olhando para o valuation, né, então para o preço dos papéis, né, para o yield dos papéis, a gente também continua construtivo. Acho que essas correções que aconteceram e podem vir a acontecer um pouco mais são saudáveis, são muito marginais, assim, não suficientes para que prejudiquem a performance dos fundos e dos ativos, mas elas são boas porque elas sustentam o mercado com nível de prêmio muito bom, assim. Então a gente vem repetindo isso mês após mês, mas isso continua valendo. A gente historicamente continua aí com níveis de taxa elevados e com uma relação aí risco-retorno bastante interessante no mercado de crédito high grade, no mercado de crédito aqui que a gente atua. E por fim, o fator técnico, a gente continua vendo positivo. Hoje ele é marginalmente um pouco menos positivo. A gente vê, né, que enfim, o influxo, né, o fluxo para essa estratégia continua positivo, na margem um pouco menos positivo do que a gente viu aí ao longo dos meses, mas continua positivo, e a gente imagina que ele continue positivo dado todo esse ambiente de incertezas e de juro alto. E do outro lado, né, quando a gente vai olhar para a oferta de ativos, a gente, por um lado, tem o mercado primário um pouco mais calmo, né, com um pouco menos de emissões, mas por outro lado, no secundário, a gente vê o mercado um pouco mais ativo, assim, com bastante, enfim, com bastante tesourarias e, enfim, bancos vendendo posições e ajudando aí a alimentar o mercado secundário, tá? Especificamente aqui do mês de julho, né? Eu acabei de comentar um pouco, mas acho que vale a gente entrar no ponto aí do mercado primário. O mercado primário continua bastante demandado, tá? Quando a gente vai olhar aí, né, para os papéis de excelente nível de risco, né? Então, empresas aí de setores pouco cíclicos, mesmo, enfim, letras financeiras de banco, esses papéis continuam com uma demanda muito forte, mas a gente já vê até menos diferenciação de demanda entre esses setores e os outros setores, tanto por uma diminuição de demanda desse tipo de papel, né, até com algumas correções, quanto por uma melhora nos outros setores e um aumento da demanda desse tipo de ativo, tá? E quando a gente soma isso com esse mercado primário que vem perdendo um pouco de força, né? A gente teve algumas emissões em julho, tem algumas agora em agosto, mas é de se imaginar que em setembro e outubro o mercado fique mais parado. O mercado secundário vem conseguindo substituir a liquidez que a gente vem observando, e as fontes de alocação aí tendem a migrar um pouco mais aí para o mercado secundário, muito por conta, né, desses, como eu comentei um pouco antes, por esse movimento que a gente vem observando aí de algumas tesourarias, alguns bancos diminuindo algumas exposições a alguns nomes, tá? Então, assim, é de se esperar que esse movimento continue aí ao longo dos próximos 2-3 meses, por toda essa questão de incerteza eleitoral e, enfim, e que isso seja retomado para o fim desse ano e começo do ano que vem. E finalizando, prospectivamente, a gente continua bastante positivo aqui, né? Acho que a gente vem sendo repetitivo nisso, e assim, eu acho que o resultado vem aparecendo. Então, os ativos de crédito vêm performando muito bem nos últimos meses, e a gente tem a expectativa de que eles continuem performando bem, porque quando a gente vê um fundamento bom, um nível de preço historicamente elevado também e interessante, né? Um nível de prêmio, né, interessante, e um fator técnico que, por mais que possa arrefecer um pouco na margem, e continua sendo positivo,
a gente imagina que nos próximos meses os fundos de crédito, os ativos e fundos de crédito continuem tendo uma boa performance com uma volatilidade reduzida, né, que a gente já vem observando, assim, então de 12 meses para cá a gente vê a volatilidade desses ativos sendo bem reduzida, então quando a gente faz, né, aquela razão prêmio contra a volatilidade, assim, os ativos estão bastante interessantes. Então isso tudo faz com que a gente fique otimista e construtivo com a estratégia de crédito. No mês de julho é isso, a gente está aberto aqui a qualquer dúvida, qualquer esclarecimento.